bom ter vocês de volta para mais uma aulinha. E na nossa aulinha de hoje de História, nós vamos estar conhecendo um pouquinho sobre o comportamento indígena. Vamos concluir o nosso módulo 1, tá? Do nosso conteúdo, vendo o último assuntozinho, que é sobre o comportamento indígena. Vamos lá! Primeiro, nós temos que compreender que os índios, vou lembrar vocês das nossas aulas passadas, os índios eram a população nativa do nosso Brasil. E eles têm uma relação diferente com a natureza, eles se comportam de maneira diferente da nossa sociedade atualmente, aqui da nossa sociedade urbana. Os índios, eles têm uma relação bem diferente com a água, por exemplo, com os rios, com os mares. Eles utilizam os rios, pessoal, para poder se alimentar. Eles utilizam o rio para poder pescar os seus alimentos, tá? Para poder sustentar a sua família, a sua aldeia. Eles usam a água e tem uma relação com uma água que vai além da diversão, além da água que é utilizada para o banho ou para lavar objetos, a água que a gente utiliza normalmente no nosso dia a dia. A água é fundamental para eles porque através da água eles vão ter a sua alimentação, já que eles vivem da caça, da pesca. A sua maneira de sobrevivência, uma das suas maneiras de sobrevivência é através da pesca, que só é possível através, lógico, da água. Os índios também têm uma relação muito diferenciada com as plantas. Algumas tribos cultuam as plantas, eles têm um respeito enorme pelas plantas. Existem rituais e existem tribos que fazem rituais pedindo permissão às plantas para poderem utilizar elas, com medo do espírito daquela planta voltar e atormentar a tribo, a aldeia. Então, cada tribo tem seu costume, o que importa e o fundamental é que eles têm uma relação de respeito muito grande com a natureza, inclusive com as plantas. Então, eles também vivem da agricultura, eles plantam para poder se alimentar. Um dos alimentos muito comuns também lá da comunidade indígena é a mandioca, eles se alimentam bastante da mandioca, tá? E eles plantam também para poder se alimentar, para poder subsistir, para poder sobreviver. Os índios, pessoal, também têm uma relação diferenciada com os animais. Os índios, eles participam de uma caça ativa, então eles precisam sempre estar caçando os animais para poder se alimentarem. E aí, nesse contexto, vão de animais um pouco considerados silvestres, animais até comuns para a gente, tá? Mas eles sobrevivem também da caça, da pesca e também da agricultura. Como nós também, só que nós temos um acesso a essa alimentação de uma forma mais industrializada. Nós conseguimos ir ao supermercado e ter acesso a tudo isso dentro do supermercado. Os índios não, para eles poderem ter acesso à carne, eles têm que caçar o animal para poder comer a carne. Para poder ter acesso ao peixe, eles têm que pescar. Para poder comer o feijão, o arroz, eles têm também que plantar os seus alimentos, certo, pessoal? Os índios também, pessoal, outro fator muito importante para os índios é que eles sobrevivem e se baseiam através da observação do céu. Os índios analisam o céu, o movimento das constelações, eles analisam as fases da lua para poder se basear no seu dia a dia, por exemplo. Eles utilizam a observação do céu para saber, por exemplo, qual a melhor época para plantar, qual a melhor época, por exemplo, para pescar. Toda essa análise, toda essa conclusão, eles têm através da observação do céu, que acaba sendo muito importante. Também a orientação, os índios conseguem se orientar através das constelações, através das estrelas, tá, pessoal? Nas aldeias, existe uma divisão de tarefas. Cada um dos membros das aldeias tem tarefas específicas. Os homens, por exemplo, são quem ficam responsáveis pela caça, pela pesca, por trazer de fato o alimento para dentro de casa. As mulheres vão cuidar das crianças, vão cuidar de preparar também os alimentos, tá? Elas não vão diretamente caçar, elas não vão diretamente atrás do alimento, elas preparam o alimento. Nós temos o chefe, que é aquele que vai tomar todas as decisões dentro da tribo, dentro da aldeia. Nós temos as crianças, lógico, que vão acompanhar. As meninas acompanham as mães para poder aprender a manusear os alimentos, os meninos acompanham os homens para poder aprender a caçar. E tudo isso
durante a sua infância. Claro que eles não deixam de brincar, também tem brincadeiras específicas que os índios crianças também participam. E nós temos o pajé. O pajé é um líder espiritual dentro da tribo, tá? Dentro das aldeias. Ele tem muitos conhecimentos relacionados a curas, como se ele fosse um curandeiro. Então, o pajé é como se fosse o médico da aldeia. Ele vai ser procurado quando, por exemplo, uma criança precisa tá com alguma doença. O pajé é aquele que tem que tem o conhecimento científico. É como se fosse o conhecimento científico, só que, claro, voltado para a medicina que eles têm dentro da própria natureza, tá, pessoal? E, não menos importante, nós precisamos comentar que os indígenas, eles têm direitos. Não é porque os índios são uma porção da sociedade um pouco diferente de nós, de nós que vivemos na área urbana da cidade, que nós vamos desrespeitar os índios, muito pelo contrário. É dever nosso proteger e respeitar esses índios, porque eles precisam manter a cultura deles. Essa cultura indígena não pode se perder. E para que essa cultura indígena não se perca, nós precisamos fazer a nossa parte, que é de proteger esses índios e respeitá-los acima de qualquer coisa, tá, pessoal? A gente precisa entender que em toda e qualquer situação, todos nós somos iguais e todos nós merecemos respeito. E os índios também estão enquadrados nesse contexto, tá? Meus amores, até a próxima aula, tá? Um grande abraço, um grande cheiro para vocês, tá? Vocês são uns amores. E para casa, vocês vão responder a atividade da página 262 do módulo 1, encerrando o módulo para que na próxima aula a gente já dê início ao módulo 2. Muitos beijinhos para vocês. Tia tá com muita saudade de vocês e até a próxima, galerinha. Cheiro!